Irmãos e irmãs, estamos no 24º domingo do tempo comum, dia 12 de setembro de 2021, Evangelho de Marcos 8, 27 a 35. Evangelho onde encontramos essa famosa expressão de Jesus: vai para trás de mim, vade retro Satanás, ripage o piso mu Satanás. Naquele tempo, Jesus encontra-se então em Cesareia de Filipe, extremo norte da Terra Santa, que é a terra da tribo de Dan, no Antigo Testamento. A Terra Santa era convencionalmente indicada com os dois pontos extremos de Dan a Bersabeia, se dizia. Dan no norte, o extremo norte, e Bersabeia no extremo sul. Aí, Cesareia de Filipe, filho de Herodes, deu o nome de Cesareia em homenagem ao imperador romano. E nesta cidade se chega ao ponto extremo da distância de Jerusalém e o ponto do não retorno, porque daí Jesus vai seguir agora a sua viagem, seu itinerário para Jerusalém, onde vai encontrar a sua morte. A localização geográfica é importante, porque Jesus chegou neste ponto, no vértice geográfico do Evangelho de Marcos, mas que é também um vértice narrativo, porque ali nós temos pela primeira vez a pergunta de Jesus, é a primeira vez uma confissão humana de que Jesus é o Messias. Pela primeira vez Jesus pergunta, porque está preocupado pela incompreensão que há ao redor dele a partir do milagre da multiplicação dos pães, que foi mal compreendido pelo povo e também mal compreendido pelos discípulos, que Jesus diz claramente, eles procuravam a ele não por terem visto ou compreendido o sinal, mas por terem comido o pão e se saciado. É procurado por interesses. A questão é se o que ele ensinou e o que ele fez está sendo um meio para compreender o mistério da pessoa de Jesus Cristo. A pergunta de Jesus, portanto, obrigou os discípulos a pararem, pensarem, analisarem, revisarem tudo o que ele tinha realizado com os pobres ao longo daqueles tempos, dos anos. E eles responderam a partir de 3 personagens, que são 3 pontos de vista. João Batista, porque era uma figura muito forte naquele tempo. Nós vamos ver em Atos 18, quando fala de Apolo, e conhecestes o batismo do Espírito Santo? Não, nós só conhecemos o batismo de João Batista. Então se vê que João Batista, essa figura, dominava muitos ambientes naquela época. E outros diziam que é Elias. Elias também é o profeta que iria voltar no fim dos tempos. E vendo Jesus falar, muitos pensavam que Elias tinha voltado, que teria chegado o fim dos tempos, tinha chegado o reino dos céus que Jesus está anunciando e pregando. Outros ainda que és um dos profetas. Essas respostas, assim como aquela que nós procuramos dar a partir da nossa catequese, a partir da nossa leitura e interpretação dos evangelhos, sempre se revelam incompletas. E agora a pergunta ela é direta. E vós, quem dizeis que eu sou? Os discípulos que o acompanhavam de perto, que tinham visto tudo o que Jesus tinha feito e ensinado, confessam, por meio das palavras de Pedro, tu és o Messias. É a única vez que Jesus vem chamado com esse título, que significa ungido, da palavra grega Christos. E Jesus Cristo não é nome e sobrenome, como muitas vezes se pensa, mas é o ungido de Deus. Jesus é o ungido. Tanto é verdade que nos Atos, aqueles que seguiam Jesus foram chamados de ungidos, Christos, em Atos 11. E Jesus vai adiante,
O texto de Marcos não reporta a resposta de Jesus a Pedro sobre a edificação da igreja. Jesus vai adiante e começa a fazer o seu primeiro anúncio da paixão. Não parou para festejar essa resposta correta. Pedro o compreendeu como que, para não dar margem a delírios ufanistas, continua seu ensinamento. Por quê? Porque a função do Messias era de criar um mundo melhor, criar condições para que haja mais humanismo entre os homens, um mundo mais justo. O Messias iria tomar posição contra as injustiças, contra a exploração, também contra as pessoas que mantinham essas situações. Jesus sabia do que estava indo ao encontro. Sabia que a reação à sua posição não tardaria. Sabia que tipo de morte ia encontrar. Também a própria morte violenta de João Batista já se apresentava como uma prefiguração da própria morte. Os discípulos têm então, nessa passagem, indícios bem claros sobre o futuro de Jesus, sobre seu fim. Eles imaginavam um Messias glorioso, triunfante, mas uma morte de cruz era impensável para o Messias. A morte de cruz, reservada somente aos criminosos subversivos, como poderia ser atribuída ao Messias? E por isso Jesus vai repetir 3 vezes o anúncio da paixão em Marcos. O Antigo Testamento está cheio de passagens onde diz: o justo de Deus está protegido por Deus, nenhum mal poderá tocá-lo. É óbvio que Pedro não consiga compreender. E por isso ele toma Jesus à parte e começa a repreender Jesus. Claro, Jesus está realizando uma profecia do Antigo Testamento, mas é a profecia do servo sofredor de Isaías, que Israel não consegue ver nem aceitar. Repreender é um termo muito forte, epitimao, no texto grego, que é usado para expulsar Satanás. Indica que Pedro queria exorcizar Jesus, como se seus pensamentos fossem fruto de Satanás. Mas Jesus vai exorcizar Pedro com o mesmo verbo, chamando inclusive pelo nome Satanás. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tradução fraca seria melhor traduzir: Pedro, vai para trás de mim. Vá de retro, em latim, Satanás. A Bíblia italiana já corrigiu essa tradução: vai para trás de mim, disse ripago opisomu, Satanás. Quer colocar Pedro no seu lugar, opisomu, não o afastar. E o lugar do discípulo é atrás do mestre. E o chama por esse nome. O discípulo não se põe na frente, diante do mestre. Satanás, porque o pensamento de Pedro é um obstáculo ao raciocínio, segundo os homens e não segundo Deus. Um obstáculo é a mentalidade mundana que impede de ver a opção de Jesus. Então, chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Quem quiser ser discípulo de Jesus deverá tomar a cruz, isto é, seguir o caminho de Jesus. Ser marginalizado como ele pelos poderosos deste mundo e ser morto. A sociedade que se constrói sobre a injustiça não aceita o Evangelho. Muitas religiões ou seitas hoje também manipulam e exploram em nome do Evangelho os pobres, mas não para libertá-los, para tirar vantagens, para explorá-los. Se alguém quer me seguir,
Não deverá fazê-lo em troca de vantagens, curas ou milagres, porque vai retomar a grandeza de Israel, porque vai ter riquezas. Mas deve segui-lo porque também, como Jesus, a imagem de Deus, quer dar a vida pelos outros. O discípulo é aquele que faz a opção escandalosa da cruz. É aquele que vai perder a própria vida para salvá-la. Um discípulo de Cristo não se mede em base ao que tem, ou em base ao que consegue comprar ou conquistar, mas em base ao que é capaz de perder. Tome a sua cruz e me siga. Convite dirigido a cada um de nós. Bom domingo a todos.